A paz do Senhor Jesus. Hoje são 24 de maio de 2025. Crentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Seu pastor, Ailton José Alves, e seu primeiro secretário, Luiz Mário, levaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco a ser condenada mais uma vez em segunda instância. E nessa feita houve indenização. O Dr. Miguel vai falar para você a respeito desse processo que eles recorreram, perderam em primeira instância e recorreram. E agora saiu a decisão, não somente mantendo a condenação de quem? Da igreja, porque eles alegaram, eles cometem as falhas, as ilicitudes, os abusos, compreenderam? A violação de direito. E depois, na justiça, alegam que não tem culpa, quem deve responder é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, foram processados Ailton José Alves, Luiz Mário, e lá, no processo, eles dizem que quem deve responder é a pessoa jurídica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Irmãos, que absurdo! Porque se eles fossem condenados, como tem sido, muitas vezes, várias vezes, eles teriam que desembolsar do próprio bolso. Mas aí, eles, com artimanha, de uma maneira injusta, de uma maneira esperta, tiram o nome deles e colocam a igreja física. Agora, deixa eu lhe dizer. Então, o Dr. Miguel vai aí mostrar a você, explicar um pouquinho. Veja, depois eu vou mostrar as razões pelas quais eles proibiram tacitamente um homem de mais de 66 anos, na época que foi em 2019, de entrar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus simplesmente para assistir o culto. Então, na portaria, 3 seguranças vieram para um idoso com mais de 70 anos e disseram: você está proibido. Ordem de quem? De Luiz Mário, primeiro secretário, e de Ailton José Alves. Agora, um irmão com mais de 50 anos de membro, com mais de 70 anos, proibido de entrar na igreja. E aí, no final, eu vou mostrar, depois do Dr. Luiz Miguel, eu vou mostrar uma visão que o irmão me contou em 2019, lá no Juizado do Idoso, por ocasião de uma audiência, onde ele estava processando os irmãos. Olha só, irmãos, que coisa, que bolo fermentado do diabo. Ele processando os irmãos. Eu colhi um depoimento, né, do irmão Antônio, esse que agora ganhou a ação. O irmão Antônio contou uma visão. E depois dessa visão, eu pergunto a ele o que é que ele acha da conduta de Ailton José Alves de ter proibido todo o ministério de ir ao sepultamento do pastor Almeida, que era vice-presidente dessa igreja. Aí ele também faz a análise dessa conduta. E por conta desses 2 vídeos, Luiz Mário com Ailton José Alves determinaram a proibição do irmão entrar nos cultos no templo central. Eu informei recentemente que houve 3 processos em que nós ganhamos. 3. O primeiro deles foi do nosso querido irmão Antônio Alfaiate. Esse irmão, por criticar o pastor Ailton, ele foi proibido de entrar, de ingressar no templo. Como todos sabem, o templo tem natureza pública, qualquer cidadão pode entrar sem nenhum impedimento. Isso seja em qualquer religião, desde que você se comporte de uma forma decente. No caso, o irmão Antônio foi, e os segurança da igreja, os segurança armados, todos eles são armados, e proibiram e não deixaram o irmão assistir o culto. Isso tinha 2 testemunhas, presenciaram. O juiz de primeiro grau condenou em R$1.000. Eles recorreram, aí o juiz, no caso, o segundo grau, que são 3 desembargadores, concordaram de forma unânime em aumentar de 1.000 para R$3.000 a indenização pelo ato da igreja e também condenados ainda em R$1.000 de honorários. Então, esse aí é o irmão Antônio Alfaiate. Vocês vão ver agora a visão que ele teve. 7 de novembro de 2019, estamos aqui com o nosso irmão Antônio Cândido e os depoimentos são muitos. E nosso irmão Cândido vai agora dar um depoimento também que conhece profundamente essa problemática também da nossa igreja. Fala, irmão Cândido, em nome de Jesus. Bem, irmão, eu conheço essa história muito antes do pastor Leôncio, até o dia de hoje. Mas para resumir esse assunto agora, eu quero só contar que antes de eu ter algum conceito ou preconceito da vida do pastor Ailton, mesmo antes de eu conhecê-lo ou saber de qualquer coisa da história dele
mais concreta, o Senhor me deu 2 sonhos, há 20 anos passados. E esse sonho eu me lembro dele como se fosse hoje. Toda vez que eu me lembro desse sonho, parece que eu sonhei nessa noite que passou. E eu andei perguntando a Deus, em todas as minhas orações, orei 20 anos pedindo a Deus a resposta desses sonhos. Se era da minha cabeça, se era de barriga cheia, ou se era de Deus. E Deus concluiu esse sonho, esses 2 sonhos de 20 anos passados, no primeiro trimestre desse ano. Me fez saber a revelação dos 2 sonhos. Que eu encontrava o pastor Ailton, eu estava no mesmo lugar que ele estava, na mesma casa. Ele estava muito doente, numa cama de solteiro e sozinho, não tinha ninguém com ele. E delirando, falando coisa com coisa, como se ele estivesse com a febre de 45 graus, que diz as coisas sem saber o que está dizendo. E assim era o que ele falava. E o Espírito de Deus me dizia: essa doença não tem volta, ela é para a morte. E depois o Espírito de Deus me fez saber que quando se delira com a palavra de Deus, é que a pessoa está num ponto espiritual que não deve mais dar a palavra de Deus, mas por arrogância, por poder próprio, começa a dar a palavra de Deus e começa a delirar. Porque quando se dá a palavra de Deus sem autoridade mais, já é rejeitado por Deus, é delírio, porque ele está dando palavras que ele não devia dar, porque ele está dando para ele mesmo e não para a igreja. Essa foi a resolução dos 3 sonhos. Amém, obrigado, irmão Antônio. Amém. Aí, parabéns. Você agora também acaba e dá uma efetiva contribuição àqueles que ainda duvidam do desvio da atual gestão. Agora vocês vão ver que, respondendo à minha pergunta, ele faz uma análise da conduta desviada de Ailton José Alves e da cúpula dessa igreja. Estamos mais uma vez aqui com o nosso irmão Antônio, amigo do pastor José Leôncio da Silva, amigo pessoal, pelo qual nutria muito respeito e amor. Irmão Antônio, o que é que o senhor acha de, na morte do pastor Almeida, esse ministério de Recife não ter comparecido ninguém, a não ser um pastor ou outro lá pessoalmente, mas não foi nenhum representante, não fizeram nenhuma menção à morte e ao sepultamento do irmão? O pastor Almeida, que foi vice-presidente, chegou a presidir essa igreja. O que é que o senhor acha, irmão Antônio? O senhor que conheceu o pastor José Leôncio e conhece profundamente desde o início do ministério do pastor Ailton José Alves, o que é que o senhor acha sobre tudo isso? Rapaz, eu acho uma coisa antiética, porque o pastor Almeida fazia parte do contexto de pastor-chefe da igreja, que administrava a igreja, e falecer e não ter nenhum representante do Ministério do Recife naquele enterro. Lá tinha muito irmão, tinha outros pastores, mas não era representante do ministério, não representava a organização. Eles foram particularmente, foram por conhecimento, por amar, por saber que o pastor Almeida era uma pessoa simples, humilde, mas que não discriminava ninguém, mas foi discriminado até na hora da morte. Então, eu acho isso ridículo, isso é nojento para uma organização que dirige uma igreja do tamanho da de Pernambuco, do Recife, e não ter uma pessoa que representasse naquele dia a família. O senhor acha que ele prestou serviços relevantes à nossa igreja e na hora da morte não foi considerado, não foi respeitado, nem ele, nem a família? Isso é a mais pura certeza, a mais legítima certeza. Não se pode jamais negar isso. Quem nega isso é porque também era oposição a ele. Que na igreja não deve ter oposição, deve ter opinião, mas não oposição. Não se deve ter inimigo dentro da igreja, mas infelizmente o pastor Almeida não se fez inimigo, mas se fizeram inimigo dele. E não deram atenção devida que um servo de Deus, um pastor considerado honrado, que dirigiu aquela igreja por 21 anos, com tanto privilégio, com tanto carinho,
e não ser atendido nem na hora da sua morte, que até os inimigos vão para o enterro do outro. E agora eu vou colocar para vocês a tese dos magistrados, dos desembargadores, que analisaram o processo e as circunstâncias pelas quais se deu a proibição do irmão Antônio de entrar nessa igreja, tá? Então eu vou lendo aqui para vocês e comentando. Número do processo no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nessa página consta o nome da igreja como ré, é um absurdo. O nome de Ailton José Alves e o nome de Luiz Mário Soares de Oliveira. Só que a petição, segundo os advogados dele, por orientação deles, é que eles não têm nada a ver com isso e que todo o processo deveria ser em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aqui os desembargadores dizem que o caso é inquestionável. O idoso, era membro da igreja há mais de 50 anos e foi impedido de ingressar no culto para adorar a Deus. E que também, irmãos, tal impedimento ocorreu por ordem do primeiro secretário, esse pastor que fica aí pedindo dinheiro a você, dizendo que é para a obra de Deus, é para pagar esses escritórios, 2 milhões, 3 milhões. Então, o senhor Luiz Mário Soares de Oliveira foi quem deu a ordem para proibir a entrada do irmão Antônio Alfaiate. Nessa página, os 3 desembargadores estão dizendo, no item 8 e 9, assim, ao criar uma lista de excluídos e impedir sumariamente o acesso de membros aos cultos sem o devido processo disciplinar, a instituição religiosa extrapolou os limites da sua autonomia administrativa, violando não apenas o seu próprio estatuto, como também os direitos fundamentais do autor, às liberdades religiosas e de locomoção, bem como ao devido processo legal. Tal conduta é completamente grave, considerando que o demandado é pessoa idosa, contando 66 anos à época dos fatos, protegido pelo Estatuto do Idoso, que assegura, entre outros direitos, o direito à liberdade de crença e de culto religioso, além de vedar qualquer tipo de discriminação, violência ou opressão. Olhem só, irmãos, nesse item 15, a conclusão de 3 desembargadores disseram o seguinte: nesse contexto, tenho que o constrangimento de ser barrado na entrada do templo diante de outros fiéis, sem qualquer justificativa ou processo administrativo prévio, certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral e indenizável, mormente considerando a idade avançada do autor e o seu longo histórico de participação na entidade religiosa demandada. Quer dizer, eles transgridem, praticam o delito e dizem que foi a igreja, que foi você. Além do mais, o irmão Antônio Alfaiate, há mais de 50 anos membros, esses infratores eram meninos. Esse irmão já militava na Igreja Evangélica do Senhor Jesus, onde tinha uma verdadeira amizade com o pastor José Leôncio da Silva. E aí, a essas épocas, com as cães brancas, vêm esses 2 infratores, além de prejudicar o irmão, para passar por esse constrangimento. Ele chorou, irmãos, conversando comigo. Chorou. Aí, mais uma vez, lameiam o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fazendo você pagar, além do constrangimento, além da condenação por danos morais. Poderia ser 100 mil reais, como foi pedido aí. Poderia ser 500 mil reais. Quem pagaria? Você, membro. Por irresponsabilidade, por desvios de conduta, por ilicitudes cometidas por essa gestão. Como eu falei, que afrontam o Estatuto, afrontam a Constituição Federal, o Código Civil e também a própria Bíblia Sagrada. Você, crente, vai continuar acreditando nesses endemoniados que estão usurpando a função de pastor e administrando essa igreja? Abram os seus olhos. Não deem mais dízimo nessa igreja enquanto Ailton José Alves estiver à frente dessa igreja. Porque além de pagar milhões de reais aos 2 escritórios de advocacia,
manda seus dízimos, contribuinte, lá para Carolina do Norte, para Flórida, compra mansão, compra fazenda, tá? Tem uma mansão, você não sabe, eu vou apresentar aqui talvez essa semana, mais uma vez uma mansão que ele comprou em fevereiro de 2010, a mansão hoje vale uns 8 milhões de reais, e quem assinou? Ele e o filho dele. Não é a casa dele, é uma que ele comprou em nome da igreja e está fechada até hoje. Eu vou mostrar a você. E agora está com a placa de aluguel. Se a casa é da igreja, como é que ele quer alugar? Para onde vai a renda? Então, crente, não dá dízimo a esses homens, porque dando o dízimo, suas ofertas, você está contribuindo para todos esses desvios de conduta e ilicitude. Quer dizimar? Dizime em outra igreja onde a prestação de conta, onde o evangelho não tem esses desvios de conduta e esses escândalos terríveis. O nome dessa igreja levado para, vou repetir, tá? Para a Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Eleitoral, na Delegacia de Moreno, pelo atentado violento contra a irmã Cosma, mandando destruir a sua propriedade, o seu templo. Entenderam? Então o nome da igreja está lá. Então todo esse processo vocês vão pagar muito caro, porque vocês estão cometendo sérios, severos escândalos que já têm reverberado para o planeta. E o cheiro fétido de vocês tem chegado às narinas de Deus.